Vereadores aprovam 3 projetos por unanimidade na 10ª sessão ordinária do ano. Secretaria de Desenvolvimento Econômico lança selo Jacareí Terra da Cerveja. Aplicativo de celular promete facilitar a vida de usuários da rede pública de saúde na cidade. Conheça um serviço de consultoria jurídica gratuita aos cidadãos de Jacareí. E ainda, Frente Parlamentar debateu regularização fundiária no município. Notícias, informação e prestação de serviço. Começa agora, Bom Dia Jacareí. Olá, bom dia. Quinta-feira estamos mais uma vez juntos aqui nas manhãs da TV Câmara Jacareí e tenho comigo hoje, mais uma vez também, o jornalista Aleph Gonçalves. Errou meu nome, eu tô logo no começo. Acostumado com a Leilane. Não, tudo Leilane bem. Está de férias. Aleph é um nome difícil, né? Bom dia pra você que tá aí em casa. Temos muita informação aqui da Câmara Municipal de Jacareí para vocês hoje, mas antes vamos às notícias locais e nacionais em nosso giro de notícias. Tá aí, Aleph. Vamos começar então com o Diário de Jacareí. Está prevista para começar em janeiro a duplicação da estação de esgoto. Ela estava prevista para começar em janeiro e está atrasada, então, essa obra. Eu estou prevista para iniciar em janeiro de 2019. A obra de duplicação da estação de tratamento de esgoto central de Jacareí não começou. Atualmente, 30% do município não tem esgoto tratado. A prefeitura havia informado que a obra seria feita com recursos do SAI por 25 milhões de reais. Agora será pelas verbas do PAC 2, por 23 milhões de reais. A obra ela encontra-se em processo licitatório e um dos motivos que atrasaram o cronograma foi a espera do licenciamento da CETESB, pedido desde 2017. O prazo da obra é de 18 meses. Aí, muito bem. Bom, falando em outra obra, agora o Jornal Vale, ele destaca a construção da terceira ponte, que deve começar em maio. Essa primeira fase envolverá a revisão dos projetos executivos, questões também como licenciamento ambiental. Só na parte assim, de obras, o valor todo da construção dessa terceira ponte deve chegar a 17 milhões. A ponte engloba o pacote viário, que aguarda a aprovação do financiamento de 60 milhões do CAF. Aquele empréstimo que a prefeitura conseguiu junto ao CAF, que agora está lá aguardando a autorização do Senado. E essa obra faz parte de um conjunto maior aí de intervenções na cidade de Jacareí, mas a obra da ponte deverá ser tocada independentemente da aprovação desse empréstimo. Vamos à próxima notícia. Senado sancionada sem vetos a lei do cadastro positivo. O presidente da República, o Bolsonaro, sancionou a lei que trata da adesão automática ao cadastro positivo. O cadastro positivo ele representa a forma de democratização do acesso ao crédito e pode beneficiar 130 milhões de pessoas, inclusive os 22 milhões que estão fora do mercado de crédito. O governo argumenta que a medida também tem o potencial de reduzir em 45% a inadimplência do país. Aí vamos agora à Câmara. Câmara para Maia, Rodrigo Maia, presidente da Câmara Federal. Recursos para municípios dependem da reforma da Previdência. E eu vou chamar também já o destaque da EBC, que é sobre o mesmo tema. Maia pede apoio a prefeitos à reforma da Previdência. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele afirmou que está pedindo aí o apoio político dos prefeitos para que eles se envolvam nas discussões para a aprovação da reforma da Previdência, que já começou a tramitar no Congresso. Segundo o presidente da Câmara Federal, a reforma não é para o governo, mas sim para todo o país. Maia afirma e defende que essa é uma medida necessária para que o país saia da recessão e que ela pode sim melhorar o caixa dos municípios. Tá aí então, a gente está acompanhando a reforma da Previdência, essa discussão ainda com certeza vai voltar aqui no noticiário da Rede Legislativa. Bom, e ontem, aqui na Câmara Municipal, na sua 10ª sessão ordinária de 2019, os vereadores discutiram e aprovaram os 3 projetos que estavam na ordem do dia, inclusive uma modificação no Código de Normas, Posturas e Instalações Municipais. Para contar para a gente como é que foi a sessão, estamos recebendo o jornalista Rodrigo Vieira. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Elton. Bom dia, Aleph. Bom dia. Bom dia a todos. Pois é, isso aí. Foram Tudo por unanimidade. 3 projetos, os 3 por unanimidade. O primeiro deles aí na
na ordem aí de votação foi o projeto do vereador Dr. Rodrigo Salomão, né, denominou aí 14 vias lá no Residencial Parque Lago Dourado. O interessante desse projeto é que os nomes dessas 14 vias eles foram decididos por uma assembleia dos próprios moradores. E aí o Dr. Rodrigo Salomão ele acatou vamos dizer, essa decisão colegiada, né, dos moradores e denominou 14 vias com o nome de árvores. Essa foi o primeiro projeto de lei aprovado ontem. Já aí o segundo projeto que constava também é a questão do cerol, né? Uma lei que proíbe o uso e comercialização do cerol em Jacareí. A Lucimar ela fez uma alteração nessa lei, incluindo ali a chilena, que é aquela linha que é uma mistura de madeira com óxido de alumínio e que é super cortante, é um material extremamente industrializado, cortante. né? Inclusive, é mais perigoso do que o que o próprio cerol. Em casa, né? Porque o cerol ele é um material, é uma mistura de pó de vidro, né, com a cola. Esse não, é um óxido de alumínio, ele é muito mais cortante, ele já vem pronto, então ela altera a lei que falava da proibição do cerol e inclui também a linha chilena, né? O projeto também foi aprovado por unanimidade. O terceiro deles, que é uma alteração que você mesmo citou, Elton, é uma alteração do Código de Normas. Projeto aí do vereador, a segunda discussão, né? Essa votação de ontem já foi a segunda discussão, porque para alterar o Código de Normas são necessárias 2 discussões aqui na casa. Alterou aí o artigo 57 do Código de Normas, que fala sobre a instalação de mesas de bilhar, de sinuca, de fliperama nos estabelecimentos comerciais. Permite essa instalação. Teve uma emenda do vereador Juarez Araújo que ela limita em 2 o número desses equipamentos por estabelecimento. Lembrando que equipamentos de jogos de azar, aquelas máquinas de jogos de azar, permanecem proibidas no município. Elas não são liberadas. O que vale para esse projeto são apenas mesas de bilhar, de sinuca, fliperama, sempre no limite de 2 equipamentos por estabelecimento comercial. A intenção do vereador é atrair público para esses locais e o estabelecimento adquirir um maior recurso financeiro, vamos dizer assim, a partir dessa atração de novos clientes. Tá certo, então a gente volta a conversar. Pode falar. Não, na verdade foram esses 3 projetos de lei, foi uma sessão, né, relativamente curta ontem também, por conta até também do conteúdo das propostas, né? Essa segunda discussão já havia sido feita na semana anterior, então ela já estava bem elaborada, vamos dizer assim, pronta para ser aprovada, afinal de contas também já tinha sido aprovada por unanimidade na semana passada, essa alteração do Código de Normas. Então foi uma sessão relativamente curta e foram esses os 3 projetos que foram aprovados. A gente volta a falar daqui a pouco com mais informações, Rodrigo. Agora, a comemoração dos 367 anos de Jacareí contou com diversos eventos e entre eles o lançamento do selo Jacareí Terra da Cerveja, que foi realizado em um evento especial. Confira. Ainda era dia quando um dos cartões postais de Jacareí, a Sala Mário Lago, foi palco da apresentação e do lançamento do selo Jacareí Terra da Cerveja, evento que faz parte das comemorações dos 367 anos da cidade. A ocasião contou com a participação de secretários e do prefeito Isaías Santana. A intenção do poder público é desenvolver o turismo e o setor cervejeiro no município. Bruno Castro, presidente da Fundação Cultural de Jacareí, foi o responsável pela apresentação e explicação de cada detalhe do selo, que foi criado com base na localização geográfica e em algumas características pontuais que resultam na identidade de Jacareí. Para a gente ter um diferencial estratégico, um posicionamento único, era criar um selo para identificar Jacareí como terra da cerveja. E a partir disso começamos a fazer um estudo, trouxemos um artista plástico local da cidade que nos ajudou a construir esse conceito e vamos conversando com os grupos de interesse, com empresários, cervejeiros, para chegar nessa identidade visual que é o selo Jacareí Terra da Cerveja. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Carlos Amagai, afirma que este mercado está numa crescente e a ideia é que o município se beneficie com esses números. Hoje, a cerveja artesanal e a cerveja especial, ela participa no mercado brasileiro com 1,5%, apenas 1,5%. Já se prevê que em 5 anos esse número vá para 5%, que é um grande número, um grande salto. Por aí a gente já vê que é um negócio bom, né?
para as pessoas que queiram investir nessa área também, é uma área muito interessante e com certeza Jacareí vai ganhar muito com isso, trazendo pessoas de fora para o turismo da cidade. Após o lançamento do selo, alguns dos presentes no auditório seguiram para o Pátio dos Trilhos e se juntaram àqueles que já estavam por ali prestigiando a Feira da Cerveja Artesanal, que contou com variedades gastronômicas e do setor cervejeiro. Tá aí, essa data também marcou a instalação de aproximadamente 250 lâmpadas de LED, né? Entre trocas e pontos novos lá no Pátio dos Trilhos. Então, uma nova iluminação lá no Pátio dos Trilhos e também no Parque da Cidade. Mas vamos seguir agora falando sobre a Câmara Municipal de Jacareí, aproveitar a presença do Rodrigo, que é da assessoria de comunicação aqui da Câmara. Rodrigo, nós temos atualmente na Câmara 2 CPIs criadas, né? Estão instaladas e estão em funcionamento, estão trabalhando. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, trouxesse um pouquinho das informações dessas CPIs. Isso, exatamente. Temos 2 CPIs, né? A última é essa do estelionato, né? Dos 317 mil que a Câmara foi vítima, né? Essa foi aberta recentemente, agora no mês passado. E temos também a CPI que o Dr. Rodrigo Salomão tá trabalhando com ela aí já há 6 meses, né, pedido prorrogação de prazo, que é a CPI do Provisão, né, do contrato do Provisão com a Santa Casa e a Prefeitura. Essa CPI ela já teve uma prorrogação, né, de prazo, eles continuam esse ano ainda com essa CPI. O último trabalho deles, que foi o último levantamento que foi solicitado dessa CPI, é o contrato de prestação de serviços da empresa, que era o Provisão, com a Santa Casa. Esse contrato foi enviado para a Câmara, foi enviado para a CPI, está nas mãos da CPI, está em análise pela CPI. Agora resta aguardar o que a CPI vai trabalhar em cima desse contrato, e também, em cima desse contrato, solicitar, né, a vinda de pessoas aqui para poder prestar esclarecimento a respeito dele. A segunda CPI que eu falei, que é a do estelionato, dos 317 mil reais, esta sim já foi feita uma primeira reunião, né, no começo do mês, agora de abril. Eles fizeram a primeira reunião para delimitar as ações. E muito provavelmente, agora até o fim desse mês, até na semana que vem, deva ser convocado o gerente da conta, responsável aqui da Câmara, para prestar um esclarecimento a respeito do que aconteceu. Essa notificação muito possivelmente já deva ter acontecido, porque existem prazos também que você precisam, né, correio para você enviar a convocação dessa pessoa para prestar o esclarecimento. Então eu acredito que até o fim desse mês já tenha uma primeira novidade a respeito de depoimento, nesse caso da CPI do estelionato dos 317 mil reais. Lembrando que eles têm 6 meses, né, são 180 dias, conforme prevê o regimento interno, e esse prazo ele pode ainda ser prorrogado por igual período. Agora, independentemente do trabalho desta CPI em específico, a polícia também já trouxe novidades em relação a esse caso. Muitas novidades. No caso da Polícia Civil, o inquérito está muito avançado, inclusive agora com a quebra do sigilo, né, das contas, já foram descobertas as contas. 7 contas? 7 contas já foram encontradas para onde foi esse dinheiro. Então, o caminho do dinheiro já foi encontrado, a Polícia Civil já descobriu isso, e agora ela pediu a quebra do sigilo, né, dessas contas. Então, ela vai conseguir identificar, muito possivelmente, os cadastros de pessoa física, né, dessas contas. A polícia tem os 7 nomes aí dos donos dessas 7 contas. Podem ser pessoas que são laranjas, podem ser pessoas que estão envolvidas. Isso ainda a polícia não apurou. Está apurando, né? Não chegou à conclusão. Exatamente. Os responsáveis, vamos dizer assim, os autores, isso eu acho que é a fase conclusiva. Agora, o que se espera é que se chegue realmente à origem, né? Para onde foi o dinheiro. E isso a polícia já sabe para onde foi o dinheiro. Com a quebra do sigilo, ela vai conseguir identificar, aí sim, isso que você está falando. Quem foi a pessoa. Se é laranja, se não é, mas enfim, identifica a pessoa, o cadastro da pessoa física, o CPF da pessoa. Muito provavelmente, esse trabalho do inquérito policial ele vai ser concluído antes do trabalho da CPI, porque a CPI tem 6 meses para poder apresentar o relatório final. Acredito eu, pelo andamento da investigação da polícia,
essas informações vão servir de base, né, para o trabalho da CPI, porque eu acho que o trabalho da polícia vai terminar antes, vai ser concluído muito em breve. Lembrando também que os bancos têm até 30 dias para acontecer essa quebra de sigilo, né? Estudantes do último ano do curso de Direito de uma faculdade de Jacareí prestam consultoria jurídica gratuitamente a pessoas de baixa renda. A matéria é da Daniela Santos. Há meses, a dona Maria Cristina comparece semanalmente a esta instituição de ensino superior para acompanhar seu processo de divórcio, que está em andamento. Aqui, ela é orientada gratuitamente por estudantes do último ano de Direito. O atendimento foi muito bom, foi ótimo, sabe? As atendentes, tanto como as doutoras, as advogadas são muito boas, muito atenciosas. Esclareceu muito as coisas certinho. Os atendimentos são sempre em duplas ou trios e voltados especificamente à área civil e acontecem uma vez por semana, às quintas-feiras. E para ser atendido é preciso chegar cedo, por volta das 13 horas, horário em que as senhas começam a ser distribuídas. E elas são limitadas, apenas 20. Antes do início da consultoria jurídica, é realizada uma triagem econômica entre os assistidos, pois apenas pessoas cuja renda bruta familiar é de até 3 salários mínimos podem ser beneficiadas com o programa. E em caso de audiências perante o juiz, os alunos apenas acompanham as advogadas da entidade, como explica a professora e coordenadora do curso, Letícia Silvério. Quem realiza as audiências são as advogadas e as datas das audiências são divulgadas previamente aos alunos, né, principalmente aos que realizaram os atendimentos, para que eles possam acompanhar as advogadas e participar aí dessa audiência. A Iandra está no penúltimo semestre e é uma das estudantes que fazem estágio. Ela já fez outras faculdades. Em sua opinião, o direito é uma das áreas que oferecem mais oportunidades para o aluno aprender e ser voz ativa para aqueles que mais precisam. Eu fui um canal de acesso ao direito dela. Existe um direito, uma garantia constitucional ou civil, né, uma garantia legal, que está sendo violada. Eu fui capaz de oferecer acesso a ela, ser essa ponte, ser essa via de acesso ao direito que de alguma forma estava sendo sonegado a ela. Aí, as pessoas acessando os seus direitos. Lembrando que Jacareí também tem uma defensoria pública, mas aí tá mais um serviço, mais uma oportunidade para as pessoas acessarem seus direitos. Olha só, várias pessoas estão nos acompanhando aqui, o Paul Constantinides, a Vera, a Ana, o Jaime perguntou, Rodrigo, a gente estava falando da CPI, ele perguntou quem são os envolvidos. Jaime, exatamente esse é o papel da CPI, também da polícia, que está apurando os envolvidos, né? Os atores, a Câmara Municipal, o banco e os estelionatários. Agora, quem são, né? Quem que participou, esse é o tema, né, da investigação policial, que corre sob sigilo. O que a polícia já informou, já tornou público, é que ela localizou 7 contas, né? São 7 contas de diferentes bancos, 3 ou 4 bancos, né, Rodrigo? Exatamente. É acho que o Banco do Brasil, o Itaú e Caixa Econômica Federal. E são, inclusive, agências que não são de Jacareí, uma é no Pará, outra é em Minas Gerais, outros estados, né? O banco, a polícia agora sabe de quem pertence a essas contas e agora a polícia investiga se essas pessoas estão de fato envolvidas, se o CPF delas foi utilizado. E é isso que trata essa investigação. Até esse momento a gente está nesse ponto, né, Rodrigo? Para esclarecer mesmo. Exatamente, porque esse papel cabe de incumbência da Polícia Civil, o papel de investigação da Polícia Civil. O trabalho da CPI é pegar esse trabalho da polícia e servir de base. Porque apesar da CPI ela ter esse poder de fazer também uma investigação paralela, mas esses dados especificamente que a gente está comentando aqui, de quebra de sigilo, isso é tudo de incumbência da Polícia Civil. A CPI claro, deve usar esse material também como base para a formação do relatório final, mas acredito eu que, em função do andamento da investigação, a própria CPI não vai fazer de novo, não vai repetir o mesmo trabalho que a Polícia Civil já fez, né? Então, por isso que eu acredito que a conclusão do inquérito civil ele vai servir de base o trabalho do relatório final, até porque ele vai sair antes. Só queria fazer uma correção, que eu falei na emenda do vereador Juarez a respeito das mesas de bilhar. Eu falei que eram 2 mesas, né? Dois equipamentos por estabelecimento. Na verdade, são 3.
só uma correção de 2, na verdade são 3 equipamentos por estabelecimento comercial. Vereador Juarez, que daqui a pouco vai estar aqui com a gente no segundo bloco. Olha só, além desses destaques todos da sessão ordinária, vamos conferir outras atividades dos vereadores no quadro Momento Legislativo. Vamos lá conferir. A gente hoje tem aí o vereador Arildo Batista, do PT, que pede serviços de capina, limpeza e poda de árvores lá na Escola Maria Amélia Mercadante Turci, no Parque Santo Antônio. Temos também Luiz Flávio Dias, também do Partido dos Trabalhadores, que pede a realização de vistoria em imóvel abandonado situado na Rua Nossa Senhora de Fátima, no Jardim Bela Vista. O imóvel está abandonado, então tem focos ali, pontos de foco. Agora estamos com a questão da dengue voltando fortemente aqui na região. Enfim, outros prejuízos que um imóvel abandonado pode trazer para a cidade. O vereador pede então a realização da vistoria neste local. Vamos seguir agora com o vereador Fernando da Ótica Original, do PSC. Ele pede a realização de melhorias no cemitério Jardim da Paz, no bairro Parque Santo Antônio, também aí voltado à questão de acúmulo de entulho, de sujeira, pontos que podem ser focos de doenças e outras sugestões aí que o Fernando pede para que a Prefeitura, indica para que a Prefeitura realize trabalhos lá no cemitério. Tudo bem, você pode acompanhar outras informações, outros trabalhos de todos os vereadores aqui da casa, as coisas que acontecem aqui na Câmara Municipal, em nosso site, que é o jacareí.sp.leg.br. Rodrigo, obrigado pela sua presença. Uma boa semana para você. Obrigado, Aleph. Obrigado, Elton. Bom dia a todos. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco tem mais informações aqui da Câmara Municipal e da cidade com o vereador Juarez Araújo. Você pode colaborar com o Hospital Santa Casa, São Francisco e também com a Causa Animal em sua conta de água. Para doar, basta comparecer ao SAI e preencher o termo de doação com o valor escolhido e a instituição de preferência. O SAI está localizado no endereço Rua Antônio Afonso, número 460, Centro. Para mais informações, acesse saijacareí.gov.br ou ligue para o telefone 0800 725 0330. Férias é um momento incrível, porque eu posso aproveitar coisas que normalmente no meu dia a dia eu não consigo, justamente pela carga muito longa de trabalho. Então é um momento que eu posso conhecer novos lugares, me dar o privilégio de uma viagem, conhecer pessoas novas e, acima de tudo, descansar, que é uma coisa muito maravilhosa para quem trabalha de sol a sol. No Brasil, as férias são um direito do trabalhador, constitucionalmente protegido e um dever do empregador de conceder ao empregado, após 12 meses de trabalho, 30 dias de descanso sem prejuízo da remuneração. Não tinha conhecimento, não tinha conhecimento exatamente dessa data da Constituição de 88, mas de todo modo sou muito feliz, muito grata, porque é um super benefício que a gente pode usufruir. Viu? Assim como a Úrsula, você também faz parte da Constituição Cidadã. 30 anos de Constituição. A sua história também está aqui. Você sabe a diferença entre a coleta seletiva, o leve e o catatrecos em Jacareí? A coleta seletiva é o recolhimento daquele lixo seco, como papéis, plásticos, metais e vidros, que é retirado por caminhões e você deixa na porta da sua casa. Já os leves são os locais fixos de entrega voluntária em que você pode levar óleo de cozinha, pilhas, lâmpadas, material de construção de até 1 metro cúbico, móveis, eletroeletrônicos, eletrodomésticos e sucatas em geral. Finalmente, o catatreco é itinerante. O caminhão recolhe basicamente os mesmos materiais que o leve, porém ele se desloca até os bairros da cidade, sempre aos sábados de manhã. Confira os locais atendidos por esses 3 serviços de coleta de resíduos em Jacareí pelo site jacareí.sp.gov.br. Eu tenho 5 anos e sou filha única.
Mas eu vou ganhar irmãozinho quando tiver 10. Esse é meu pai. E ele vai me matar quando fizer 16. É que ele gosta de correr na estrada e ele corre muito. Minha mãe e meu irmão também vão se machucar, mas eles não vão morrer. Minha mãe nunca vai perdoar ele. Quem sou eu? A estatística. Lei da Parada Segura. A lei garante o direito das mulheres ao desembarque durante a noite entre as 21 horas e 5 horas da manhã, fora do ponto, desde que não mude o trajeto da linha de ônibus. Os motoristas ficam obrigados a parar o veículo no lugar em que a passageira pedir para desembarcar. O acidente não tirou minha vida, mas interrompeu minha carreira e me obrigou a reprogramar o futuro. Que cochilada, hein? Dirigir cansado? Nunca mais. Vamos todos respeitar a lei, a sinalização, os limites de velocidade e usar sempre o cinto de segurança, inclusive o banco de trás. Se a gente sabe o que tem que fazer, por que não faz? Vida, dê preferência. Detran, Governo do Estado de São Paulo. A dengue é uma doença infecciosa aguda, causada por um vírus transmitido pelo Aedes aegypti. Qualquer local que possa juntar água limpa e parada é um foco do mosquito. Por isso, é comum que as epidemias de dengue ocorram no verão ou após períodos chuvosos. Se for guardar garrafas de vidro ou plástico, mantenha sempre a boca para baixo. Eu uso. 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 Até ela usa. Cinto de segurança. Todo mundo tem que usar. A paz no trânsito está em nossas mãos. Detran DF, Governo de Brasília. A Defesa Civil é responsável por coordenar os trabalhos dos órgãos públicos em casos de enchentes, deslizamentos de terra e catástrofes naturais, orientando e ajudando nos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e serviços de emergência. Para acionar a Defesa Civil, disque 199. Você também pode receber em seu celular alertas da Defesa Civil sobre riscos de tempestades. Basta enviar um SMS para o número 40199 e na mensagem de texto informar o CEP da sua região. Alô? Ninguém faz isso. Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Entre em contato com a Câmara Municipal de Jacareí. Nosso endereço é Praça dos Três Poderes, número 74, CEP 12.327-901, no centro de Jacareí. Você pode fazer contato pelo telefone 3955-2200 ou pelo e-mail câmara@jacareí.sp.leg.br. A Câmara Municipal de Jacareí quer ouvir você. Acesse o Facebook da TV Câmara de Jacareí. Curta nossa página, participe, escreva, envie vídeos e fotos dos acontecimentos da nossa cidade e fique ligado em nossa programação. facebook.com/TV Câmara Jacareí. Verão é tudo de on.
Amigos, festa, curtição, sol, música, diversão. Verão é todo mundo junto, conectado, 24 horas ligado. No campo, na praia, até no mar, mas no trânsito não dá. Celular é sua vida, mas causa acidente. Pare, pense, vai na moral, sem álcool, sem pressa, sem rede social. Mãos no volante, consciente, aperte o cinto e desliga. Você ainda tem muitos verões pela frente. 94% dos acidentes com morte são causados por falha humana. Respeite os limites de velocidade. Use cinto também no banco de trás. Se beber, não dirija e guarde o celular ao dirigir. Verão é tudo de on. Fique off no trânsito. Foca na vida. Detran e Governo do Estado de São Paulo. Estamos de volta e agora temos a presença do vereador Juarez Araújo, do PSD, está aqui com a gente neste segundo bloco do Bom Dia Jacareí. Bom dia, vereador, seja bem-vindo. Bom dia, é sempre um prazer estar aqui para poder falar um pouquinho do nosso trabalho do dia a dia. Legal. Vereador, eu vou começar conversando com o senhor sobre o trabalho das comissões. O senhor está em 4 comissões permanentes aqui da Câmara e vou destacar aqui a COSP, né, que é a Comissão de Obras, Serviços e agora me fugiu. Serviços Públicos e Urbanismo. COSPU. Vocês, inclusive, tiveram aqui a presença do secretário de Mobilidade Urbana, Edinho Guedes, para falar sobre... Acabaram falando de um monte de coisas, mas o tema central era a questão das lombadas, né? Os padrões do CONATRAN, do Conselho Nacional de Trânsito. Como é que foi a avaliação do senhor dessa reunião? Eu achei muito legal porque é uma desinformação total, inclusive por parte de muitos vereadores, que eles não sabem como funciona e quais são as regras, né? Então, trazer o secretário aqui foi clarear a mente, principalmente dos vereadores, né? E como foi uma reunião transmitida por essa TV, né? Passou ao vivo, essa informação também chegou até muitos munícipes que assistem a TV. Então, foi importantíssimo. Inclusive com relação a lombadas, né, e também a faixa elevada, que é aquela mais extensa, e aí clareou também a mente de muitos vereadores também, eu, por exemplo, já tinha essas informações, que aquele tipo de vamos chamar de obstáculo, né, ele não é para reduzir velocidade, esse não é o objetivo, e sim para dar uma acessibilidade principalmente para o cadeirante, entendeu? Então muitos vereadores chegam a pedir esse tipo de travessia elevada, na verdade, que é o nome certo, em bairros, por exemplo. Não, no centro da cidade, sim. Mas não é, como eu disse, o objetivo dela não é diminuir velocidade, e sim oferecer esse benefício para o cadeirante, para ele poder ter um acesso melhor de um lado para o outro das ruas. Porque é muito grande a demanda. Em todas as sessões, muitas indicações, né, dos vereadores, praticamente todas as sessões, a gente percebe que existem indicações para a construção de travessia elevada e outras formas, lombada e obstáculos. O senhor acha que agora existe uma questão técnica, então, para a construção? Mas para o cidadão que está lá na casa dele, que quer uma lombada na porta da casa dele, o senhor acha que é fácil ele entender essa questão e aceitar que nem sempre a vontade dele pode ser realizada pelo poder público? Olha, é difícil ele entender. E esses pedidos, é verdade. Eu até ganhei um apelido aí de vereador lombada. Acho que sou o que mais peço lombada, eu e o vereador Valmir do Parque Meia Lua. Mas eu também concordo plenamente com os munícipes, porque a gente vê absurdamente os excessos de velocidade, principalmente nos bairros. Então as pessoas eles querem se prevenir, né? Se precaver de acidentes, né? Então, como fazer isso? Educando as pessoas? Não dá, não tem como. Um dos meios mais fáceis, mais baratos, seria a implantação de lombada. Eu concordo plenamente. Mas o secretário falou que tem as técnicas para fazer, tem o regulamento do CONTRAN. Então, a gente fica, de uma certa forma, amarrado. Os munícipes, na verdade, que pedem para a gente. Mas também o secretário sinalizou que existem outras formas de fazer com que reduzam os excessos de velocidade. Por exemplo, colocando aqueles tachões, sabe? Também fazendo estreitamento de ruas.
E uma das últimas perguntas que eu fiz foi nesse sentido. O secretário, mas então é possível, já que não dá para implantar uma lombada, um obstáculo, fazer uma outra coisa para poder fazer com que reduza esses índices de velocidade? Ele falou que sim, então esperamos que bote isso em prática, né? Que se não for a lombada, que seja uma outra coisa que acaba atendendo os anseios dos munícipes da nossa cidade. Vereador, uma das formas utilizadas, né, em todo o país, em todos os lugares, é a fiscalização eletrônica. Jacareí está desde o ano passado sem radares, né? Os radares, com a questão de contrato, eles não existem mais na cidade. Isso não é um contrassenso também? Não seria uma ferramenta importante que o poder público teria para combater essa questão do excesso de velocidade na zona urbana da cidade? E a gente percebe que, como que está isso? Vai voltar o radar? Não volta o radar? A população de Jacareí está educada, não precisa de radar? Como que o senhor avalia essa questão? Precisa voltar, sim, até porque os índices de acidentes aumentaram com a falta dos radares. Aumentou os índices de acidente na cidade. Infelizmente, né? Porque se o povo, aí, os que abusam um pouco dos excessos de velocidade, se eles tivessem um pouquinho de consciência, sem os radares seria melhor, né? Seria melhor para os munícipes da cidade, para os motoristas. Mas, infelizmente, tem algumas pessoas que, enquanto não pesam um pouquinho no bolso, eles não tomam uma atitude perfeita para respeitar os limites de velocidade. Precisa ser implantado, sim. Isso emperrou um pouco por causa das licitações, porque você faz uma licitação, aí uma empresa recorre contra a outra, sabe? E o tempo vai passando. Para se concluir uma licitação hoje, ela leva entre 3 e 4 meses. Aí, se tem recurso, aumenta mais esse tempo. Eu até comentei com o secretário esses dias, e mais algumas pessoas da prefeitura, que se não colocar esses radares, se não voltar a instalação desses radares até o final do ano, por exemplo, para o ano que vem já não é uma boa coisa mais para o município, né? Uma vez que nós temos uma eleição aí no futuro, logo próximo, então eles têm ali que acelerar de alguma certa forma para implantar isso ainda esse ano, se tiver que pôr. Mas se não colocar para as pessoas do bem, isso é bom, né? Que as pessoas têm responsabilidade. Agora, para aquelas pessoas que causam esses excessos de velocidade e acabam aí provocando acidentes, para essas pessoas tem que ter esses radares e a punição para eles, porque, como eu falei, enquanto não pesa no bolso, não dói, não tira um pouquinho de dinheiro do bolso deles, eles não caem na real, que é errado isso que eles praticam, os excessos de velocidade. Inclusive motoqueiro, empinando moto para tudo quanto é lado, é absurdo isso aí. Porque eu sempre falo que o motociclista é aquele que respeita a sinalização, o trânsito, na verdade, né? Motociclista. E o motoqueiro é aquele que abusa, aquele que empina. Nós estamos tendo um problema muito sério lá no Parque Meia Lua, que o padre não consegue celebrar a missa. Porque na hora da missa que está acontecendo no evento, tem uns motoqueiros, uns meliantes lá fora empinando moto e tem lombada e tudo para reduzir. Mas não segura muito as motos, né? A gente sabe que segura um pouco os carros, mas a moto é só com punição mesmo que pode ser reparada a imprudência que esse pessoal causa. Vereador, o senhor faz parte de também outras 3 comissões, né? Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Defesa do Meio Ambiente e dos Direitos Animais e a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Como é que estão as reuniões, as negociações? A gente teve uma audiência pública agora, né, do Código de Defesa. Das outras comissões, tem algum planejamento de assuntos que vocês vão trazer, audiências públicas? Como é que estão as outras comissões? Eu pretendo, principalmente, eu e o outro grupo que integram a Comissão de Constituição e Justiça, por exemplo, é uma delas que eu faço parte, a gente está em todas nas avaliações dos projetos, isso está em todas. Então, nós temos uma reunião semanalmente, que é o caso hoje, todas as quinta-feiras. Mas com relação a essa de obras e serviços de urbanismo, por exemplo, serviços públicos de urbanismo, é uma comissão que ela vai ter bastante o que fazer, já fizemos 2 já, e vamos incentivar mais isso ainda, não só essa como as demais, para trazer o público, e aí as secretarias responsáveis, por exemplo, como citamos aqui a mobilidade urbana, vamos também trazer outras secretarias, vamos avaliar obras paradas que tem por a cidade também, a gente sabe disso, acabamos de inaugurar uma que tinha aí quase que abandonado, e vamos trazer esse discurso com as pessoas responsáveis, com o secretariado, por exemplo, para que isso tenha um destaque assim bem bacana para os munícipes da nossa cidade, que eles querem ouvir isso. E com a audiência hoje da nossa TV, da TV Câmara de Jacareí,
A gente percebe que muitas pessoas assistem, então é importante fazer esses discursos, ter essas reuniões, até por conhecimento, para essas pessoas poderem conhecer mais ainda um pouquinho do nosso trabalho no dia a dia. Bom, a Frente Parlamentar de Regularização Fundiária da Câmara Municipal se reuniu com a população para debater o projeto de lei do prefeito que estabelece normas gerais e procedimentos desse assunto no município. A Câmara Municipal de Jacareí recebeu a população para conversa sobre o projeto de lei do prefeito que agora tramita na Câmara Municipal e que estabelece normas gerais e procedimentos para regularização fundiária no município. A Frente Parlamentar de Regularização Fundiária da Câmara, representada pelos vereadores doutora Márcia Santos e Luiz Flávio, discutiram a necessidade de emendas ao projeto de lei do Executivo, número 19 de 2018. A Fundação Prolar, responsável pela regularização fundiária dos bairros na cidade, participou da reunião representada pela presidente Fátima Rangel. E líderes de bairro falaram sobre suas necessidades, como a Natália Moura, do bairro Viraneio Irajá. Que é um bairro, o Ijá e o Irajá. São dois bairros que são bem abandonados pelo Executivo durante muito tempo. Muitos vereadores vão até lá, tentam fazer assistência, mas como sempre anda sendo bem difícil. Então a gente está partindo de um início de começar a fazer essa representação para tentar levar essa regularização para o bairro. O vereador Luiz Flávio falou sobre falhas no projeto de lei do Executivo e a necessidade de emendas para aprovação. Então, na verdade, nós estamos corrigindo o erro do atual prefeito, da prefeitura, porque fez o projeto de lei de regularização sem ouvir a população. Já aconteceu isso no plano diretor e a Justiça suspendeu o plano diretor e agora ia se repetir na lei de regularização. Então nós da Câmara Municipal estamos ouvindo as pessoas, ouvindo as comunidades, para quê? Para que as pessoas possam opinar sobre essa lei. E após essas considerações, cada vereador aqui vai poder apresentar emenda. A vereadora doutora Márcia Santos reforçou a necessidade em escutar os munícipes antes de qualquer tomada de decisão. Com esses líderes, eles falaram o seu olhar, eles vivem nessas áreas, então eles sabem a necessidade. E aí pode enriquecer cada vez mais o nosso projeto municipal. Um dos grandes apontamentos, por exemplo, é a necessidade da infraestrutura nas áreas que estão em regularização, independente se já estão regulares ou não. Por fim, Natália Moura, líder de bairro, falou sobre o direito de voz e participação da população. Eu acho extremamente importante a questão da regularização fundiária para todos os bairros de Jacareí, porque é uma unificação de todos os bairros que precisa ser feita urgentemente. Tá aí, muito bem, acompanhando. Lembrando que no final desse mês teremos uma audiência pública, nós vamos informando vocês para discutir justamente a questão da regularização fundiária aqui na cidade de Jacareí. Hoje é quinta-feira, hoje é dia de Cinema de Quinta no Cineclube Jacareí, que apresenta essa noite uma programação para quem gosta de curta-metragens e documentários. Veja aí nas dicas de Rodrigo Romero. O Cineclube de Jacareí exibe nesta quinta-feira, 11 de abril, um festival com 7 curtas-metragens produzidos em diferentes regiões do país. É o Cinema de Quinta, em parceria com a Fundação Cultural de Jacareí. São pequenos filmes de cineastas amadores de 5 estados brasileiros. Acompanhe o trecho de um deles. E lembre-se, se você quer assistir a esse e aos outros curtas-metragens, vá nessa quinta-feira para a Sala Mário Lago. A sessão começa às 7 da noite e você pode pegar o seu ingresso gratuito com meia hora de antecedência. Lembrando que hoje também no Cineclube de Quinta nós teremos um documentário feito por colegas aqui da Câmara Municipal, então você que está aí de casa, não perca, porque vai estar muito especial. A Secretaria Municipal de Saúde lançou um aplicativo para facilitar o gerenciamento de consultas médicas na rede pública da cidade. Confira na reportagem.
Você que utiliza o serviço de saúde pública aqui do município, já imaginou poder desmarcar suas consultas médicas do conforto do sofá da sua casa e com apenas um toque do celular? Eu acho muito bacana, porque a gente está em 2019 e a tecnologia é algo inevitável, graças a Deus, né? Porque quando ela é usada para o bem, a gente sabe que facilita muito, e tanto para a saúde, educação. Foi pensando em facilitar a vida de quem utiliza os serviços públicos de saúde que a Prefeitura lançou o aplicativo Feste Cidadão. A gente quer facilitar a vida do usuário mesmo e principalmente diminuir o absenteísmo. Isso porque nós temos, como no estado de São Paulo inteirinho, uma falta de mais ou menos 25% das consultas. Então, vai ter um jeito da unidade entrar em contato com a pessoa, saber se ela confirma a consulta e, se não confirmar, a primeira pessoa da fila já entra no lugar. O serviço já está disponível nos celulares com sistema Android. É necessário que o usuário faça um cadastro e mantenha sempre os dados atualizados nas unidades de saúde. E olha só, muita gente já entendeu que a ideia principal do aplicativo é diminuir o absenteísmo. Palavra difícil que significa reduzir o número de faltas nas consultas médicas e atender mais gente. Porque talvez você não possa estar indo, né? Mas tem outra pessoa que precisaria daquele horário, né? Aquela consulta, e às vezes não é encaixada devido à sua consulta que você não vai. Muitas pessoas, elas demoram tanto para marcar a consulta, demora 3 meses depois e a pessoa acaba esquecendo e na verdade não vai às vezes porque não é nem por compromisso que ela tem, é porque ela esquece. E aí eu acho muito bom ter esse aplicativo. Eu acho bom porque evita filas. Porque geralmente muita gente marca e não vai, a gente fica lá na fila, né, e acaba não sabendo. E eu acho bacana também porque também, às vezes a gente não pode estar indo lá desmarcar, a gente está ocupado com uma outra coisa, o celular facilita. Funciona assim: um dia antes da consulta agendada, o munícipe receberá uma mensagem e terá a opção de responder sim ou não. Caso ele não possa comparecer, a consulta será cancelada. E para um novo agendamento, por enquanto, ainda é necessário comparecer à unidade de saúde. E quem não utiliza a internet pode ficar tranquilo. Ainda é possível desmarcar as consultas na própria UBS. Mas continua a marcação do mesmo jeito nas unidades. A gente está só colocando uma maneira a mais para facilitar a ida e o absenteísmo, né? Que a gente já tem várias ações contra o absenteísmo, mas essa é uma a mais. Tá aí, então o aplicativo você pode consultar aí, vai no site da prefeitura, também tem outras informações. Ele ajuda a gerenciar suas consultas, né? Você vai receber lá um aviso que a sua consulta está se aproximando e principalmente pode cancelar as consultas. A gente tem uma taxa muito alta de absenteísmo, que é o quê? Aquela consulta que é marcada, a pessoa acaba faltando, isso vai gerando atrasos, porque aquele horário às vezes não consegue fazer um encaixe, e aí vai atrasando as pessoas, vai aumentando a fila de espera, e aí muitas vezes as pessoas também faltam, porque demora muito a consulta, ela esquece, então é um ciclo aí sem fim. Essa é uma das iniciativas que a Prefeitura disse, inclusive aqui em audiência pública, na Câmara Municipal, que iria tomar algumas medidas para tentar combater essa questão. Essa daí é uma delas. Bom, vereador, eu quero aproveitar a sua presença aqui. O senhor tem um projeto aí que é um projeto que vai ser um pouco polêmico, eu imagino. O senhor quer regulamentar a criação de galinhas aqui na área urbana da cidade de Jacareí. A gente está falando disso porque, com a questão dos escorpiões, a gente tem visto que muitos condomínios, ou até mesmo residências, as pessoas estão começando a criar a galinha, sobretudo a galinha da Angola, né? Que aí o pessoal aponta como um predador do escorpião. Não é a única saída, não é a única forma de combater o escorpião, isso tem que ficar bem claro, não é disso que o seu projeto trata, mas o senhor quer regulamentar a criação de galinhas. Queria que o senhor explicasse o seu projeto, né? E lembrando que hoje isso não é permitido. Muito bem colocado, eu até agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho desse projeto, que eu acho de grande importância para a cidade de Jacareí. Outras cidades já fizeram, inclusive, como você mesmo falou, condomínios também já estão fazendo isso, mas a permissão ela não é para criação de galinhas no geral, é galinhas da Angola, apenas galinha da Angola, porque se a gente abre para criação de galinhas, aí vai virar, né, um galinheiro, vamos chamar assim. Então não.
Por isso eu coloquei essa espécie, por quê? Essa espécie, além dela ser um predador, principalmente do escorpião, ela também é um animal meio que silvestre. Então qualquer um não consegue capturar essa ave, porque ela é arisca, sabe? Então, se a gente permite uma galinha normal, a galinha comum, vamos chamar assim, alguém vai querer captar isso aí para fazer uma galinhada, uma canja. No caso dessa espécie que eu estou falando, que é a galinha da Angola, é mais difícil de capturar. Eu espero com esse projeto, se não acabar com a situação tão grave que a gente tem na nossa cidade, inclusive já em creches, escolas, com o aparecimento dessas pragas aí, o tal do escorpião, se não acabar, mas vai amenizar bastante, viu? Eu acredito muito nisso. Inclusive tem muitas pessoas lá fora, ou seja, uma minoria por aí que torce para quanto pior, melhor. E inclusive são pessoas aí que a gente percebe que são os pré-candidatos do futuro, que ficam criticando de alguma certa forma. Então tem gente até falando que vai acabar com a castração de cães e gatos, porque vai precisar castrar os galos. Só para você ver a linguagem dessa minoria que é o contrário aí. Então esse projeto, tem gente querendo até se mobilizar para fazer abaixo-assinado para que esse projeto seja aprovado. Eu acredito que não vai ter dificuldade nenhuma para votar aqui, os vereadores. Já conversei com todos eles. É um projeto importante não para nós, vereadores, e sim para os munícipes da nossa cidade. Nós já tivemos aí vários casos de picada de escorpião, inclusive um óbito não faz muito tempo também em um dos bairros da nossa cidade. Por isso esse projeto vem numa boa hora. E a permissão apenas de 2 espécies. E se as pessoas falarem que vai atrair doença do tipo... deixa eu ver se eu lembro o nome da doença aqui agora. Leishmaniose, mais ou menos assim esse nome. É um nome bem parecido. Não é isso não. Ela não é um atrativo para essas doenças. Essa doença ela é gerada, por exemplo, tal do mosquito palha. O mosquito tem o apelido de mosquito palha também. Mas não é essas fezes dessas aves que vai causar esse problema. Essa doença, esse mosquito palha, ele faz o criador em fezes, no geral. Fezes, dejetos. Seja lá de lixo orgânico, de fezes de animais, por exemplo, principalmente dos cães, que é um volume mais alto, né, maior. E as galinhas, se você for ver 2 espécies apenas, os dejetos são muito poucos, são muito pequenos. Então essa é a conversa dessa minoria que eu estou te falando para vocês, para os munícipes que nos assistem através dessa TV, que são contrários a esse projeto. Mas eu vejo aí um debate muito legal, aí, inclusive nas redes sociais, que é uma grande ferramenta, a maioria das pessoas a favor. Inclusive criei uma enquete no meu Facebook e está dando lá 96% de aprovação contra 4% apenas. Então eu acho que vem um bom momento, eu conto aí com o apoio, inclusive dos munícipes da nossa cidade, para nos ajudar a divulgar esse projeto e a importância dele. E com isso, né, fazer com que essa minoria que criticam, que fique de uma certa forma também a favor do projeto, porque não é a favor do vereador do Juarez, é a favor dos munícipes da nossa cidade. Vereador, o senhor trouxe aqui, inclusive, uma curiosidade, o senhor trouxe uma multa aqui que o município, a Secretaria de Saúde, a Vigilância à Saúde, aplicou a uma moradora aqui da cidade, é do ano de 2016, tá? A multa já está fazendo aniversário aí há algum tempo já, e ela está multando a moradora porque ela mantém criação de galinhas na casa dela. Tem uma lei estadual e também uma lei municipal 3847/96, uma multa de R$400. No dia 21 de novembro de 2016, a moradora foi multada por criar galinhas no quintal. Então, o seu projeto também vai tentar regularizar isso, porque hoje, se a gente sair multando aí, tem várias pessoas que estão alvo dessa punição na cidade de Jacareí, porque, como eu falei, nos últimos anos, em relação ao escorpião, muita gente está lançando mão dessa ferramenta, vamos dizer assim, que é ter a galinha da Angola no quintal ou no condomínio. Exatamente, muito bem colocado a pergunta, porque tem muita gente falando também que, puxa vida, para criar galinha não precisa fazer projeto. E tá aí a prova que precisa fazer projeto sim, porque hoje os que criam aí, tem os condomínios, como eu falei, muitas pessoas criam aí também no quintal da sua casa. Hoje, se tiver uma denúncia, o poder público é obrigado a ir lá e atuar essas pessoas, como tem aí a prova, uma multa de R$400. Então hoje não é permitido se criar galinha de espécie alguma no município de Jacareí. Na zona rural, tudo bem, o povo cria livremente.
Mas na zona urbana não pode. Aí você fala, tem na lei? Não tem na lei. Não tem na lei, por isso que não pode. Porque se o vizinho denuncia, aí, como eu disse, o poder público tem que ir lá e atuar essas pessoas. É o caso aí. Isso aí já é uma multa, não é nem uma notificação, uma multa. Você não pode criar, entendeu? Então esse projeto ele vem regulamentar. Aí as pessoas podem criar sim, se alguém denunciar não tem problema nenhum, porém 2 espécies apenas da galinha da Angola, não é outro tipo de galinha também. Então, muito bem colocada a pergunta. E esse projeto já passou pelas comissões? Tem uma ideia de quando ele vem à votação para essa casa? Eu espero que venha logo mais, talvez a semana que vem já. Ele passou por todas as comissões, mas uma comissão eles acharam por bem avaliar isso mais de perto, mais com carinho, com mais tempo. Inclusive eu mandei para o diretor da Vigilância Sanitária também. Ele também está avaliando, que também é de grande interesse dele também, devido à demanda de chamados para vistoria nos ambientes, principalmente como hoje também tem acontecido, as creches, onde estudam muitas crianças, onde até permanece ali nos horários integral, né, em muitas escolas. Também tem acontecido esses casos de aparecimento de escorpião. Por isso que eu falei que é de grande interesse também da própria vigilância sanitária também, né, ajudar a somar com esse projeto para que nós faça aí uma coisa bem bacana através dessa lei para a cidade de Jacareí, que sem dúvida nenhuma vai trazer um grande benefício para a nossa população jacareense. Vereador, obrigado novamente pela sua entrevista. Um bom dia para o senhor e um bom trabalho. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui para falar um pouquinho do nosso trabalho dia a dia. E agradeço também os munícipes aí que nos assistem através dessa TV. E olha que estamos com bastante audiência. Encontro com as pessoas na rua, tem gente que até eu conheço ele. É da TV. Então, parabéns para vocês aí que desenvolvem um belíssimo trabalho nessa TV da cidade de Jacareí, a TV pública do município, que tem desempenhado aí um belíssimo trabalho. Parabéns a todos e um bom dia. Vereador, seus contatos estão aí na tela, vou pedir para reforçar. Se alguém quiser tirar informações aí de como que vai ser esse projeto, se tiver alguma sugestão, ainda dá tempo para conversar com o senhor sobre isso? Sim, tranquilo. Gabinete 7, Juarez Araújo, né, que sou eu, através dos telefones também que aparece aí, o 3955-2212, estamos à disposição para qualquer questionamento, para qualquer dúvida. Até falei, no caso, para o diretor da Vigilância Sanitária, o projeto ele não está pronto ainda. Se precisar fazer alguma emenda, a gente faz também, mas tem que ser uma coisa bacana que venha somar com as coisas boas, né? Agora, os críticos aí que a gente sabe que torce para quanto pior melhor, e aí eles vão falar só coisas ruins que não vai somar, não vai agregar nada ao nosso projeto. Mas as pessoas que tiverem boas ideias, pode contar comigo para somar junto com a gente e sem dúvida vamos construir uma coisa bem bacana para a nossa cidade. O Bom Dia fica por aqui, continue ligado em nossa programação pela sua TV ou também em nosso canal no YouTube, TV Câmara Jacareí. Isso aí, você pode continuar informado em nosso site, jacareí.sp.leg.br, lá tem os links para as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, também para o canal do YouTube. Nós ficamos por aqui, voltamos ao vivo amanhã às 9 da manhã. Um forte abraço e até lá.